Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias e novidades do nosso Vascão. Pessoal, amanhã vai ter um sorteio muito importante aí da Copa do Brasil, que vai definir os mandos de campo. Vamos falar aqui desse sorteio aí para você ficar atento e acompanhar o sorteio. O Vascão está envolvido, né, para saber onde que vai decidir essa partida. Vamos falar também aqui da situação do Ryan, cara. O jogador está sendo bastante sondado por clubes europeus, inclusive teve olheiro olhando ele já no jogo contra o Flamengo. E também vamos falar muita coisa, situação de jogadores lesionados, entre eles aí também o Guilherme Estrela, né, cara? Já tem um tempinho que ninguém fala nada desse jogador. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Bom, pessoal, amanhã irá acontecer, enfim, o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O Vasco irá enfrentar o Atlético Mineiro na semifinal aí da competição e o sorteio está marcado para as 2 horas da tarde. O Vasco que vai conhecer aí onde irá decidir o jogo, se será em São Januário ou se será na Arena do Atlético Mineiro. Vale ressaltar que o Galo está também envolvido na Copa Libertadores. Pode ser que eles fiquem mais desgastados ainda até chegar o dia do jogo do Vasco, mas mesmo assim vai ter um jogo já na semana que vem, um jogo de volta da Libertadores. E isso é importante, porque eles vão jogar em casa, vão ter que buscar o resultado, perderam ontem para o Fluminense, e isso é interessante porque vai causar um desgaste também no time do Atlético Mineiro. E lógico que se o Atlético vencer por 1-0 e o jogo ir para pênaltis, melhor ainda, né? Porque a gente vai poder analisar também como são os batedores do Atlético Mineiro, caso tenhamos 2 resultados iguais nas semifinais lá da Copa do Brasil. Isso será muito importante e com certeza esperamos aí que o Vasco faça um bom jogo, né? Ontem assisti o jogo do Atlético Mineiro com o Fluminense e com certeza o Vasco tem totais condições de eliminar o Galo. É verdade, o Atlético tem jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento, mas num todo o coletivo do Atlético parece ser inferior ao coletivo do Vasco, né? Claro, como eu já falei, o Atlético tem jogadores como Hulk, Paulinho, entre vários outros nomes, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, jogadores muito qualificados. Mas o coletivo do Galo não está funcionando. E o Vasco tem que saber usufruir dessa má fase do Atlético Mineiro para conseguir conquistar aí a classificação. Se o primeiro jogo for em São Januário, tem que fazer o resultado de qualquer maneira em casa, vencer, não fazer como fez o Botafogo lá ontem, lá na Libertadores, né? Praticamente dando adeus aí à competição. E o Vasco tem que vencer de qualquer maneira o Atlético Mineiro, se o primeiro jogo for, lógico, em São Januário. Se o primeiro jogo for na Arena do Galo, o Vasco tem que saber jogar com inteligência. Um empatezinho será um ótimo resultado, um excelente resultado e a vitória nem se fala, né? Se perder por uma margem de gols reversível em São Januário, aí também não será de péssimo negócio perder por 1-0, 2-1. Pode ser que o Vasco ali faça 1-0 em casa e decida nos pênaltis. E quem sabe a gente não tenha o Léo Jardim muito inspirado, os nossos jogadores bastante inspirados também para se classificar nos pênaltis. Mas nunca é bom contar com a sorte aí dos pênaltis, né, cara? Por mais que o Vasco vem sendo perfeito aí, não errou nenhum pênalti nessa Copa do Brasil, mas todo cuidado é pouco, né? O outro lado também tem jogador de qualidade, tem um goleiro de qualidade. Sempre bom ficar atento a essa situação. Por isso que eu disse que seria muito interessante o Atlético Mineiro vencer o Fluminense por 1-0 lá no jogo de volta da Libertadores, para a gente analisar também como que são os batedores do Galo, caso hipoteticamente aconteça uma disputa por pênaltis contra o Vasco, né? Deixe nos comentários qual para você é o melhor cenário, se você prefere decidir em casa, se você prefere fazer logo o primeiro jogo em casa e decidir na casa do adversário, assim como foi naquele jogo contra o Atlético Paranaense. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? Vamos trazer aqui atualizações quanto a jogadores que estão lesionados. O jornalista Lucas Pedrosa fez a seguinte apuração sobre os jogadores Jair, Paulinho e também aí o Guilherme Estrela. O Jair está numa fase muito avançada e já faz algumas atividades com o grupo, inclusive ontem ele fez uma postagem agradecendo aí o retorno após 7 meses de recuperação. O jogador está de volta aí aos treinamentos com os jogadores do Vasco. O retorno é gradativo, por isso ele aparece em algumas fotos durante os treinamentos do Vasco. A tendência é que, com tudo dando certo, ele esteja apto no mês de outubro aí para fazer a sua partida oficial nesse ano de 2024, praticamente depois da lesão, né? O jogador já atuou lá no Campeonato Carioca. Situação semelhante à do Paulinho, porém ele está um estágio abaixo do Jair, né? O atleta também está se recuperando bem.
E apesar de não estar fazendo trabalhos com um grupo como o Jair, a próxima etapa é exatamente essa e a expectativa é que aconteça em breve. O jogador volte a atuar com o grupo vascaíno aí, a treinar com o grupo vascaíno com bola. Outra situação é do Guilherme Estrela, né? Jogador que estava vivendo o auge da sua carreira, infelizmente teve uma lesão e o meia está trabalhando bem com a fisioterapia e não foi a campo ainda, né? De acordo com as informações, não há atraso na recuperação. Esse é o primeiro panorama de momento, né? A tendência é que o jogador só volte no ano que vem. Vamos aguardar aí, ver como que vai ficar a situação tanto do Paulinho e do Estrela, que são jogadores que serão muito importantes no ano de 2025, o Paulinho principalmente, né? Um jogador que é um motorzinho no meio campo, né? O torcedor ainda sente muita falta desse jogador, não é um jogador fácil de se encontrar no mercado, e certamente esperamos que ele volte bem, que não tenha nenhuma sequela aí da lesão para atrapalhá-lo aí na sequência da sua carreira, né? Deixe nos comentários o que você espera desses 3 jogadores aí, que realmente eles vão estar bem fisicamente somente em 2025 aí, vai demorar um tempinho para eles estarem 100% e ajudar o Vasco de alguma forma dentro de campo. Bom, pessoal, continuando o nosso girão, vamos falar agora do garoto Ryan. O Vasco e o staff do atleta vem recebendo sondagens de diversos clubes europeus e também um clube da Arábia Saudita. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, a Fiorentina, Milan, o Porto, o Betis, o Aston Villa lá da Inglaterra e o Lyon estariam interessados em contratar o jogador, além também de um clube não revelado da Arábia Saudita. No último domingo, houve até mesmo um observador lá no Maracanã para analisar o jogador e acompanhar a partida contra o Flamengo. O Vasco e o staff do Ryan, que possui uma boa relação, não tem pressa em negociar o jogador nesse momento, né? Vale sempre lembrar que o John Textor também demonstrou interesse, por isso que o Lyon está aparecendo na lista de possibilidades, mas no contrato que ele poderia fazer com o Lyon, ele teria que jogar 40 jogos, se eu não me engano, lá no Newton Santos, ou seja, ele teria que ser jogador do Botafogo. Esse fato não teria agradado assim ao staff do atleta. O Vasco, por sua vez, conseguiu um alívio aí nas finanças com a classificação às semifinais da Copa do Brasil e o entorno da joia acredita que o atleta ainda pode ajudar o Vasco ainda nessa temporada. Além disso, os empresários do atacante sugeriram aí à diretoria do Vasco estender o contrato do Ryan antes de uma possível negociação com o exterior. Entretanto, o Pedrinho admite que o Vasco precisa vender um ativo e esse ativo, claro, seria o Ryan, porque ele é o único jogador que está se destacando aí nos profissionais, que é da base do Vasco. Com certeza, com o alívio da Copa do Brasil, o Vasco se viu aí, até certo ponto, conseguir segurar o jogador por mais tempo, para vender talvez por um valor maior, né? Pode ser que na janela aí, lá de janeiro, o Vasco consiga fazer negócio com o Ryan, vendendo ele para o futebol europeu. Vários clubes demonstram interesse. Certamente aí a melhor proposta será o que o Vasco vai aceitar. Com certeza, o Vasco não deverá importar se é da Arábia, se é da Europa, mas também tem que ver o lado do jogador. Se o jogador não quiser jogar na Arábia Saudita, por mais que a proposta seja muito benéfica ao Vasco, o jogador não será transferido, né? Vamos aguardar aí, ver como vai ficar a situação do Ryan. O fato é de que o jogador não agrada a muitos torcedores vascaínos, tem que comer muito feijão com arroz ainda para melhorar e ser um jogador útil ao Vasco, né? Deixem nos comentários o que você acha dessa possível venda do Ryan que pode acontecer aí, todos esses clubes demonstrando interesse no atleta. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? É nóis!